Estamos em 2025 e agora temos que declarar os nossos impostos das mais-valias e das menos-valias dos nossos investimentos, sejam eles ações, ETFs, obrigações, criptoativos e muito mais. Muita gente pode pensar que isso é uma grande dor de cabeça, mas no vídeo de hoje vamos ensinar o passo a passo para que não haja qualquer confusão. Queres descobrir? Vamos lá? Olá, eu sou o Daniel, o host desse canal, o Investidor Club, um canal dedicado a investimentos, economia e empreendedorismo. Mas antes de iniciarmos o vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal, dar um grande like, porque assim o YouTube sabe que é um vídeo de valor e faz crescer este pequeno canal. Mas também não te esqueças de nos seguir aqui no Instagram, porque todos os dias colocamos informações espetaculares sobre investimentos e empreendedorismo. Por isso, vamos então até ao vídeo! Vamos então fazer o passo a passo para preenchermos os nossos impostos, mas uma coisa muito importante que é derivado à banca digital, muita gente utiliza Revolut, N26 e muitos outros bancos digitais que têm sede fora de Portugal e nós temos primeiramente que declarar o IBAN desses bancos que nós utilizamos. No entanto, é super fácil preenchermos esse documento. Na prática, temos que ir ao anexo J, no quadro 11, onde nós colocamos então o IBAN dos bancos digitais que nós utilizamos e também temos que colocar lá o BIC, ou seja, tão simples quanto isso. Uma coisa que eu costumo sempre dizer é que nós devemos ser solidários com as outras pessoas, por isso eu todos os anos eu faço consignação do meu IRS, ou seja, 0,5% do meu IRS vai destinado às obras que eu mais gosto. Caso tu também queiras ajudar outras pessoas, tu também podes ajudar consignando 0,5% do teu IRS. Isso também é muito fácil de se fazer. Na prática, tens que ir ao rosto, na prática, no quadro 11, onde vais indicar qual é a instituição que tu queres apoiar. Se é uma instituição religiosa, se é uma instituição particular ou outras. Na prática, só tens que meter lá a corzinha no IRS e colocares o NIF dessa instituição que queres ajudar. Agora, um pequeno alerta, antes de iniciarmos o preenchimento do IRS propriamente dito, tem a ver com as simulações, ou seja, caso queiramos saber se vamos ter de pagar IRS ou de receber. Atualmente, a plataforma não permite fazer simulações caso nós tenhamos o anexo J já preenchido. Ou seja, o que eu faço sempre é o seguinte: primeiramente, preencho todos os quadros e não coloco o anexo J, faço a simulação, vejo mais ou menos se tenho que receber ou ter de pagar IRS e só aí faço o anexo J e submeto à autoridade tributária. Agora sim, vamos preencher os nossos investimentos, neste caso, dividendos de ações portuguesas. Nota: primeiro de tudo, nós não necessitamos de declarar dividendos de ações portuguesas caso nós não optemos pelo englobamento. Caso nós optemos pela taxa liberatória, então nós não necessitamos declarar porque já foram deduzidos os 28% de imposto. No entanto, caso queiramos que os nossos dividendos sejam taxados consoante a nossa taxa de IRS, aí sim vamos para o anexo E, quadro 4B. No entanto, uma pequena nota: nós não necessitamos de colocar 100% do valor recebido, unicamente necessitamos de colocar 50% do valor, segundo essa diretiva. Na prática, o código é o E10, colocamos a entidade que nos deu o dividendo, neste caso é o NIF da empresa portuguesa que nos dá o dividendo, não é do banco, não é do broker, é da entidade que dá o dividendo. O código é o E10 para dividendos e é 20 para juros e depois metemos os rendimentos, claramente neste caso metemos os 50% do recebimento e as retenções da fonte. Para declarar mais-valias ou menos-valias de ações portuguesas, independentemente do broker se é português ou se é estrangeiro, eu utilizo o anexo G, o quadro 9. Na prática, o código G01, tanto para ações como para ETFs. Primeiramente colocamos a linha 9001, depois
os restantes operações. A entidade emitente, neste caso, a UNIF da ação portuguesa, ou seja, na prática, se a ação for uma ação, por exemplo, uma Altri, uma nós, colocamos o NIF dessas empresas, o ano da realização, o ano da aquisição e, claramente, no país da contraparte, é o país do nosso broker. Ou seja, se o nosso broker tiver sede em Portugal, metemos Portugal. Se tiver sede nos Estados Unidos, colocamos Estados Unidos. Se tiver sede na Holanda, colocamos na Holanda. Por isso, é assim como eu faço para as mais-valias e menos-valias de ações portuguesas. Agora vamos declarar os dividendos de ações estrangeiras e aqui temos que declarar todos os rendimentos, com exceção de um ponto que eu vou falar aqui já no final. O anexo é o anexo J, quadro 8A. No código de rendimento metemos o E11, que é normalmente sem retenção de imposto em Portugal. No país da fonte é o país da ação que nos dá o dividendo. Se a ação for brasileira, metemos Brasil. Se for norte-americana, metemos Estados Unidos. Se ela for Alemanha, metemos Alemanha. O rendimento bruto é o somatório de todos os dividendos desse país e depois os impostos pagos nos estrangeiros, a retenção total dos dividendos que recebemos desse país. Uma parte muito importante é que, neste caso aqui, nós também poderíamos declarar 50% de rendimentos, no entanto, com uma pequena premissa. Essa empresa teria de cumprir o artigo 40 do CIRS, ou seja, na segunda diretiva de 2011/96. No entanto, cuidado, vocês têm que se prever com essa declaração por parte da empresa, ou seja, vocês têm que enviar um e-mail a essa empresa para solicitar esse documento para que assim possam só declarar 50% do valor. No entanto, não é muito fácil arranjar esses documentos por parte das empresas que distribuem dividendos. Quanto a ações estrangeiras, independentemente se o broker está em Portugal ou no estrangeiro, eu utilizo o anexo J quadro 9.2. Para ações eu coloco o código G01, para obrigações eu coloco o código G20. No entanto, temos que ter aqui uma pequena atenção que o código já indiquei que era o G01, no entanto, o país da fonte é o país da ação. Se a ação for uma ação alemã, metemos Alemanha. Se a ação for uma ação norte-americana, metemos Estados Unidos da América. Metemos o ano, o mês e o valor da realização em euros, da aquisição também em euros. Os encargos metemos então as corretagens e no país da contraparte colocamos o país onde temos o nosso broker que utilizamos para executar essa ordem. Se o nosso broker está na Holanda, metemos Holanda. Se o nosso broker está na Irlanda, metemos Irlanda. Se está no Chipre, metemos no Chipre. Agora, uma pergunta muito interessante que fazem, e aliás eu já fiz no passado, é se eu posso agregar muitas operações numa só linha, e na prática, sim, porque o sistema só permite até 100 operações. No entanto, eu pessoalmente não agrego todas as operações, ou coloco uma a uma para que seja muito mais fácil tanto o nosso controlo como também depois uma verificação caso haja uma inspeção por parte da entidade tributária. Ou seja, sim é possível agregar várias operações numa só linha, no entanto, eu pessoalmente prefiro fazer uma a uma. Para declarar CFDs, opções, futuros, ou seja, derivativos que nós transacionamos através de uma corretora portuguesa, eu utilizo o anexo G e o quadro 13, em que o código é o G51 de derivativos. É, na prática, para mim, o quadro mais fácil de se preencher, porque unicamente só temos que colocar a mais-valia total ou a menos-valia total, ou seja, somamos todos os ganhos e perdas, incluindo custos de corretagem, e metemos o rendimento líquido se foi positivo ou se foi negativo. Quanto a derivativos, futuros, opções, CFDs, quando nós utilizamos broker estrangeiros, eu utilizo o anexo J, quadro 9.2b e o código é o G30. E na prática faz-se exatamente com o quadro G, ou seja, juntamos todas as operações
e colocamos o rendimento líquido, se foi positivo ou se foi negativo. Agora, para declarar criptoativos, quando nós os vendemos, ou seja, transformamos um criptoativo em moeda fiat e caso nós tenhamos esse criptoativo há menos de 365 dias, nós vamos ter que pagar imposto e temos que preencher o anexo, que sou o G, quadro 9 e o código é o G25. No entanto, caso nós tenhamos um criptoativo há mais de 365 dias, teoricamente nós não vamos pagar imposto, no entanto temos de o declarar no anexo G 147. No entanto, há aqui uma pequena ressalva que nós temos que colocar no país da contraparte, tanto num caso como no outro, o país da nossa corretora em que nós fizemos a transação do criptoativo. Se a nossa corretora estiver em Portugal, colocamos Portugal. Se ela estiver em Seychelles, colocamos Seychelles. Se ela estiver em Irlanda, colocamos Irlanda. Aqui o grande problema são as corretoras estrangeiras que não têm NIF português, ou seja, quando nós fizermos a simulação, vai dar aqui um pequeno erro, ou seja, a simulação vai ter um erro relativamente a esse pormenor, em que nos vai indicar que falta o NIF, no entanto, essas entidades não têm NIF. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que poderá haver uma não conformidade e vocês terão que explicar depois às finanças o porquê. Mas isso é muito fácil na prática. Quando existir esse problema, vocês vão ao portal das finanças e há lá uma parte para responder a esse campo. Ou seja, escrevem lá qual é a problemática, indicando que a corretora não tem NIF português e por essa razão não colocaram o NIF português. Quem vai analisar esse caso vai ser a autoridade tributária da vossa localidade e as pessoas são sempre simpáticas e entenderão esse assunto, mas claramente é um assunto um bocado bicudo que muitas vezes pode dar muitas dores de cabeça. Agora vamos falar sobre plataformas peer-to-peer. Se elas forem plataformas portuguesas, isso serão juros e nós temos que incluir no anexo E quadro 4B caso façamos englobamento. Ou seja, caso queiramos fazer englobamento, então preenchemos, porque os juros, como também os dividendos, já existe uma retenção da fonte de 28%. Mas caso queiras englobar para que esses juros sejam taxados conforme o teu IRS, então terás que preencher o anexo E, quadro 4B e o código será o E20. Agora vamos falar sobre plataformas peer-to-peer estrangeiras. Aí terá que ser declarado os juros recebidos no anexo J, quadro 8A e uma parte das vezes será o código E21. Antes de terminarmos, eu queria convidar-te a arranjares o nosso livro onde nós ensinamos os segredos dos ricos, os truques e as táticas que eles utilizaram para criar fortunas, pagar menos impostos de forma legal, proteger o seu património de mãos alheias, criar redes de networking com histórias mirabolantes que te vais divertir muito e vais aprender de campeonato. O link do livro vai estar aqui embaixo. Por isso, vemo-nos no próximo vídeo e até já! Pessoal, agora um pequeno alerta, não se esqueçam que o que disse aqui são meramente opiniões pessoais, eu não sou contabilista, não sou fiscalista, por isso devem sempre falar com um fiscalista ou um contabilista antes de submeterem o IRS. Claramente que existem aqui alguns problemas porque existem corretoras que já fazem o pré-preenchimento dos investimentos e muitas vezes colocam em quadros diferentes, isso dá asos a muitas preocupações e a muitos erros. Por isso assim como faço o meu IRS, até agora não tive problemas, no entanto, poderá haver situações que sejam diferentes e é por isso que eu digo sempre, consulta primeiramente um contabilista ou um fiscalista para que sejas devidamente aconselhado.